Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez nesta página virtual do Centro Espírita Casa do Caminho e também no meu perfil pessoal no Facebook, onde estamos fazendo também a transmissão ao vivo para diversos irmãos e irmãs, inclusive de outros estados e até mesmo de outros países. Então agradeço imensamente por mais esta oportunidade. Agradeço a Deus, não podemos deixar de agradecer a Deus, apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando e com certeza ainda iremos passar ao longo da nossa trajetória. Agradeçamos a Deus. Agradeçamos a Deus em especial pela dádiva da vida. Agradeçamos a Jesus de Nazaré por estes belíssimos ensinamentos de forma exemplificada que ele nos deixou. Agradeçamos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Então é com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez reunidos, mesmo de forma virtual, à distância, para mais uma reunião pública online, ainda devido às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus, mas o trabalho precisa continuar. O trabalho de semeadura, o trabalho do esclarecimento, o trabalho de evangelização para todos nós é preciso que continue e deve continuar incessantemente. E hoje aqui nos encontramos para falarmos um pouco mais acerca do Evangelho do Cristo e tenho certeza que tudo o que falaremos aqui hoje não estaremos falando a vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo, a mim mesmo, que sou o mais necessitado de todos. E hoje trouxemos como referência para as nossas reflexões anotações de Humberto de Campos, ou Irmão X, conforme nós encontramos no livro Luz Acima, no capítulo de número 9, que tem como título Apontamentos do Ancião. Aqui são belíssimos apontamentos que Humberto de Campos anotou neste paralelo aqui em que ele fez, conforme anotações de Chico Xavier, em relação à nossa trajetória aqui na Terra e o trabalho de Jesus há 2000 anos atrás. O que Jesus sofreu, como Jesus foi criticado e como nós ainda reclamamos, nós ficamos chateados quando alguém nos critica, quando alguém ainda nos aponta o dedo, apontam os nossos defeitos, faz alguma observação que nós não gostamos. Se Jesus passou por tudo o que ele passou, imaginemos nós. Mas antes de começarmos aqui com as anotações de Humberto de Campos, é lógico, não podemos deixar de lembrar diretamente palavras de Jesus. E aí buscamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o Cristo Consolador, o item de número 1, que são palavras de Jesus, quando Jesus nos fez o mais belo convite, quando ele nos disse: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Prestemos atenção nas palavras de Jesus, porque aqui Jesus não prometeu resolver os nossos problemas. Jesus não nos convidou para irmos até ele, para que ele resolvesse os nossos problemas. Ele prometeu aliviar. Eu vos aliviarei, eu vos consolarei, eu vos auxiliarei. O resto é por vossas contas. E ainda ele diz: tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então aqui Jesus ainda nos faz uma outra observação
para seguirmos as suas pegadas, seguirmos os seus exemplos, na condição de brandura e humildade de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui são anotações de Mateus, no capítulo de número 11, versículos 28 a 30. Então que possamos, meus irmãos e irmãs, fazer todo o esforço necessário e suficiente para irmos até Jesus. E para aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais nestes esclarecimentos acerca destas palavras de Jesus, busquemos depois no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, que faz parte da coleção Fonte Viva, o capítulo 172, em que Emmanuel faz um belíssimo estudo acerca deste versículo, quando Jesus nos convidou: vinde a mim. E aqui nós chegamos para iniciarmos as reflexões conforme anotações de Irmão X ou Humberto de Campos, quando ele começa o capítulo de número 9 do livro Luz Acima, nos dizendo da seguinte maneira. E aqui ele faz, e o que é o mais interessante é que ele faz uma referência diretamente a ele, Humberto de Campos, espírito. Então aqui ele diz o seguinte, que em face dos aborrecimentos que fustigavam o espírito ante a opinião pública, então ele estava muito chateado no mundo espiritual, no plano espiritual, devido a tudo que ele estava observando, que ele estava recebendo, espiritualmente falando, em relação à opinião pública dele após desencarnado. Então aqui ele diz, ante a opinião pública, a desvairar-se em torno de sua memória. Então ele estava ouvindo coisas absurdas acerca de sua memória. E aí ele diz, humilde jornalista morto ouviu sereno o ancião que lhe falou com sabedoria. Então aqui ele faz um relato de um ancião no plano espiritual, ou seja, um espírito na figura de um velho no plano espiritual, que foi lhe dar alguns conselhos. Tipo assim, ó, não fique chateado, porque observemos o que Jesus, e pelos problemas todos que Jesus passou quando esteve na Terra, então você não tem motivo nenhum para ficar chateado. E aí ele começa lembrando da seguinte maneira, este ancião, lembrando aquele jornalista morto, já que Humberto de Campos foi um jornalista e escritor importante aqui na Terra, inclusive na Academia Brasileira de Letras, aquele mais jovem a ser indicado e ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então ele começa dizendo o seguinte, aquele ancião dizendo a Humberto de Campos, quando Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, os maledicentes cochicharam em derredor. E é importante nós lembrarmos que estas anotações acerca desta transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia foi feita pelo evangelista João, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Aquele chamado primeiro milagre de Jesus, essa transformação de água em vinho. Então aqui aquele ancião lembra a Humberto de Campos, espírito desencarnado, que quando Jesus transformou a água em vinho, muitas pessoas ficaram admiradas, ficaram assustadas, criticando, não assustadas positivamente, mas criticando Jesus e questionaram o quê? Um Messias incentivando a embriaguez? Então, até os dias de hoje, muitas pessoas questionam, mas Jesus, quando transformou água em vinho, em uma festa, Jesus não estava incentivando a embriaguez? É importante nós lembrarmos que nesta festa, era uma festa de casamento, uma festa familiar, uma festa de alegria, onde estava ali nascendo um novo agrupamento familiar, um novo lar. Jesus e a sua mãe
eram amigos íntimos daquela família. Então Jesus não poderia de forma alguma desapontar aqueles amigos e a sua mãe pediu, e foi um pedido de mãe. Conforme nós encontramos nas anotações de João Evangelista, ele até questionou a sua mãe: mulher, o que queres de mim? A minha hora não chegou. Mas Maria sabia que a hora de Jesus havia chegado. E ainda é muito importante, além desse chamado primeiro milagre, é muito importante nós lembrarmos uma frase que Maria disse aos servidores daquela casa quando ela pediu para que eles trouxessem água para que Jesus magnetizasse e as transformasse as suas moléculas, transformando-a em um vinho delicioso. Então Maria disse àqueles servidores da casa. Mas é importante nós lembrarmos que Maria não estava dizendo aos servidores da casa simplesmente. Maria estava dizendo e continua dizendo, continua conclamando, continua convidando todos os seus filhos de humanidade. Fazei tudo quanto ele vos disser. Então, quando nós lemos esta passagem evangélica, nós só prestamos atenção no chamado milagre, na chamada transformação da água em vinho. Mas talvez, o ensinamento mais importante, nós sabemos que todos os ensinamentos que vieram de Maria e de Jesus, todos são muito importantes. Não temos condições de falar que aquele ou que este foi ou que será mais importante. Mas é um ensinamento importantíssimo. Esta observação de Maria aos servidores da casa, a todos nós: fazei tudo o que ele vos disser. E aí Emmanuel, a esta frase de Maria, conforme está aqui nas anotações de João Evangelista, Emmanuel dedicou o capítulo 171 do livro Caminho, Verdade e Vida. Como o nosso tempo é escasso, não será suficiente tecermos comentários mais aprofundados acerca deste capítulo 171 do livro Caminho, Verdade e Vida. Depois recorramos a este capítulo que tem como título Palavras de Mãe. Palavras de Mãe, conforme Emmanuel deu o título a este capítulo, e estudemos, bebamos nesta fonte todos os ensinamentos que Emmanuel deixou aqui para nós, refletindo acerca destas palavras de Maria, esta frase tão curta, mas apenas para aguçar a nossa curiosidade, vamos ler apenas um parágrafo deste capítulo 171, quando Emmanuel nos diz o seguinte acerca desta frase de Maria: que o conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que o conselho de Maria é sábio e profundo, e não foi à toa, não foi por acaso que ele foi colocado exatamente no início dos trabalhos de salvação realizados por Jesus. Naquela reunião onde ele realizou aquele chamado primeiro milagre. E aí Emmanuel diz nas últimas linhas deste capítulo: escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Meditemos acerca deste conselho de mãe e realmente meditemos de forma profunda se estamos atendendo a este pedido, a este conselho de mãe e colocando em prática todos aqueles ensinamentos, ou pelo menos boa parte dos ensinamentos
que Jesus disse e deixou para nós de forma exemplificada. Aí fechamos este parêntese com Emmanuel para retornarmos a Humberto de Campos, onde ele segue dizendo, conforme os apontamentos daquele ancião, para ele mesmo, espírito Humberto de Campos, ele diz o seguinte, que mais tarde, após as bodas de Caná da Galileia, mais tarde, em se reunindo aos pescadores da Galileia, a turba anotou inconsciente. E aí é importante nós lembrarmos também que no livro Boa Nova, aquele livro de cabeceira de Chico Xavier, conforme aqueles amigos mais próximos de Chico, ele falava para eles que era o livro preferido dele, Chico Xavier, Boa Nova. No capítulo de número 3, Boa Nova também de autoria de Humberto de Campos, que inclusive realizamos um estudo recentemente de todos os capítulos do livro Boa Nova. Então, no capítulo de número 3, Humberto de Campos faz uma belíssima narrativa histórica sobre estes encontros de Jesus com aqueles primeiros discípulos. Então aqui ele lembra neste ponto que quando ele se reuniu com os pescadores, e aí nós recorremos ao capítulo de número 3 do Boa Nova, que Humberto de Campos nos fala que foi nos primeiros dias do ano 30. Nos primeiros dias do ano 30 foi quando Jesus encontrou e chamou aqueles primeiros discípulos, Simão Pedro e o seu irmão André, bem como Levi, que mais tarde se tornaria o evangelista Mateus, nos primeiros dias do ano 30. Então, quando ele convidou estes primeiros pescadores para seguir-lhe os passos na condição de discípulos, muitas daquelas pessoas daquela época, muitos de nós que nos encontrávamos lá naquela época, fizemos a seguinte observação: é um vagabundo em busca de pessoas tão desclassificadas quanto ele mesmo. Por que não procura os principais? Então aqui ele nos fala que muitos fizeram esta observação, que Jesus era um vagabundo que buscou pessoas desclassificadas como os pescadores, e ainda disseram, por que ele não procurou pessoas mais inteligentes para lhe auxiliar no trabalho de divulgação? E aí ele diz na sequência que logo as primeiras pregações, que também nós encontramos no capítulo de número 3 do Boa Nova, a chusma dos ignorantes, ao invés de reconhecer os benefícios da palavra divina, comentou irreverente: é um insubmisso, vive sem horários, sem disciplinas de serviço. Então muitos falaram que Jesus, quando estava fazendo as pregações, que ele era um insubmisso, que não tinha o que fazer. E na sequência ele diz que à vista da multiplicação dos pães e dos peixes, a massa não se comoveu quanto seria de esperar. Muita gente perguntou franzindo as sobrancelhas: como? Um orientador sustentando ociosos? Então as pessoas não ficaram admiradas, a maioria das pessoas, em Jesus realizar aquele chamado milagre de transformação de poucos pães e alguns peixes em uma quantidade enorme para alimentar uma multidão, mas sim que ele estava incentivando a ociosidade. E ainda ele diz na sequência que quando Jesus limpou as feridas de alguns Lázaros que o buscavam, afirmou-se em surdina: vale-se da insensatez dos tolos para impressionar. Muitos de nós ainda nos comportamos assim nos dias de hoje. Então eles disseram, vale-se Jesus, eles diziam que Jesus valia-se da ignorância, da insensatez daquelas pessoas para os impressionar. E ainda diz o ancião: e quando o viram curar um paralítico no sábado, consideraram os inimigos gratuito. Então aqui foi a consideração
dos inimigos de Jesus, dos inimigos da Boa Nova, que ele estava agredindo publicamente a lei mosaica, porque não podia realizar aquele tipo de atividade, não podia trabalhar no sábado. Quando Jesus disse a eles que o sábado não tinha sido feito para isto. Então, Jesus deixou uma lição que o homem tinha sido feito para o sábado e não o sábado para o homem, ou o inverso. Então, Jesus, em todos os momentos, quando ele era questionado, ele não ficava nervoso, não ficava chateado, mas aproveitava a oportunidade para deixar mais ensinamentos. E ainda diz o ancião que, por aceitar a consideração afetuosa de Maria de Magdala, a pecadora, murmuraram os maledicentes. É desordeiro comum, não consegue nem mesmo afivelar a máscara ao próprio rosto, dando-se a companhia de vil criatura, portadora de 7 demônios. Então eles ficaram abismados em Jesus acolher e recolher em seus braços Maria de Magdala, a pecadora, a adúltera e assim sucessivamente, aquela que estava dominada por 7 demônios. Então eles ficaram admirados, não por Jesus auxiliar aquela mulher que todos estavam renegando naquele momento. E ainda diz o ancião que ao valer-se da contribuição de nobres senhoras, qual Joana de Cusa, nos desdobramentos do apostolado, soavam exclamações como estas: é um explorador de mulheres piedosas, vive do dinheiro dos ricos, embora passe por virtuoso. E sobre Joana de Cusa, é importante nós lembrarmos mais uma vez o livro Boa Nova. Para aqueles que quiserem conhecer em parte a história de Joana de Cusa, recorram ao capítulo de número 15 do livro Boa Nova, em que Humberto de Campos também nos traz uma belíssima narrativa sobre Joana de Cusa, que quando ainda rica, ainda tinha um esposo rico, respeitado pela coroa romana, um alto funcionário da coroa romana, ela auxiliava Jesus com recursos para a semeadura do evangelho. E aí diz o ancião na sequência que, porque se demorasse alguns minutos junto de publicanos, pecadores, a fim de ensinar-lhes a ciência de renovação íntima, acusavam-no sem compaixão. É um gozador da vida como os outros. Então aqui Jesus, quando estava junto com aqueles que eram classificados como publicanos, pecadores, Jesus não estava junto a eles com nenhum interesse. Jesus estava junto a eles para lhes ensinar a ciência da renovação íntima. Mas só que a maioria das pessoas enxergavam naquela atitude dele como sendo um gozador da vida, como os outros que estava aproveitando a influência, a riqueza daqueles cobradores de impostos para se dar bem. E ainda diz o ancião da seguinte maneira, que se buscava paisagens silenciosas para o reconforto da oração, gritava-se com desrespeito: este é um salvador solitário, orgulhoso demais para ombrear um povo. E ainda diz na sequência que, como se aproximasse de Samaritana com o propósito de socorrer-lhe a alma, indagou-se com malícia: que faz ele em companhia de mulher que já pertenceu a vários maridos? Então, quando Jesus esteve com a mulher samaritana, ali nas proximidades do poço de Jacó, em que Jesus pediu a ela que lhe desse de beber, então todos ficaram assustados e o classificaram desta forma, que também ele estava querendo se aproveitar daquela mulher que já tinha tido vários maridos. E ainda ele diz na sequência
que, atendendo às súplicas de um centurião cheio de fé, então aqui ele fala de um centurião cheio de fé, e a leviandade indagou: é um adulador de romanos desbriados. Então aqui, quando aquele centurião, que era um homem de fé, ele recorreu a Jesus e pediu a Jesus, não para ele, não por ele, mas para um servo da sua casa, que estava doente, e ele tinha certeza, ele tinha fé, que se Jesus mesmo direcionasse um pensamento até a sua casa, ao seu servo, ele seria curado. E assim aconteceu. Então aquele centurião realmente não tinha uma fé vacilante como a nossa, ele tinha verdadeira fé. Mas as pessoas não enxergavam desta forma e ficaram também assustados, como que ele estava atendendo a um pedido de um centurião da coroa romana. E ainda diz, este ancião, que visitando Zaqueu, escutou apontamentos irônicos aquele belíssimo relato da visita de Jesus a Zaqueu, quando ele o encontrou em cima de uma árvore, e ele pediu para que Zaqueu descesse daquela árvore, porque ele precisava hospedar em sua casa naquela noite, ou seja, Jesus ofereceu-se para ser hóspede de Zaqueu naquela noite. Então todos ficaram assustados e disseram que Jesus era um pregador do céu que se garante com os poderosos senhores da terra. E ainda ele acrescenta que, abraçando o cego de Jericó, registrou a inquirição que se fazia ao redor de seus passos. Que motivos o prendem a tanta gente imunda? Porque Jesus estava ali junto de tantas pessoas imundas, como aquele cego de Jericó, auxiliando aquele cego de Jericó? Mas como nós sabemos, Jesus disse naquela época e continua dizendo a todos nós que ele não veio ao mundo para os sãos, ele veio ao mundo para os doentes. E é por isto que ele estava constantemente junto daqueles que realmente precisava de uma assistência médica. Jesus, na condição de médico dos médicos, estava ali constantemente prestando aquela assistência pessoalmente. E ainda ele diz na sequência que, penetrando Jerusalém, no dia festivo e impossibilitado de impedir o regozijo de quantos confiavam em seu ministério, afrontou sentenças sarcásticas. Então, aquela entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, muitas pessoas não concordaram com aquela festa que, aos olhos deles, Jesus estava se aproveitando daquele momento para se promover publicamente. E eles disseram: fora com o revolucionário, morte ao falso profeta. E se Jesus voltasse à terra hoje, qual seria o comportamento nosso? Segundo Humberto de Campos, provavelmente, quase que certeza, nós mandaríamos Jesus para a cruz mais uma vez. E exatamente o que Humberto de Campos nos fala no último capítulo deste livro, Luz Acima, que é o capítulo número 50, que tem como título Bilhete a Jesus. Então ele nos fala que se Jesus voltasse à terra, provavelmente nós o mandaríamos para a cruz mais uma vez. E aí ele segue nos relatos deste ancião da seguinte maneira, que censurando o baixo comercialismo do grande templo de Salomão, dele disseram abertamente, quando Jesus não aceitou aquele comércio no templo, na igreja de Deus, quando ele disse que a casa do Pai não é local de comércio, mas é local de fé, é local para a profissão de fé e não de comércio, então eles disseram que Jesus era um criminoso, perseguidor da lei mosaica. E ainda ele diz na sequência que quando Jesus levantou Lázaro
irmão de Marta e Maria, levantou ele do sepulcro, gritavam ao longe, não longe, que Jesus era um verdadeiro Satanás em pessoa. Que Satanás bonzinho, né? Realizando tantas tarefas no bem, assim como muitas pessoas ainda classificam a doutrina espírita como sendo a doutrina de Satanás. Então Satanás estaria convertido ao bem, na semeadura do bem, se Satanás verdadeiramente existisse, conforme a doutrina espírita nos mostra que não existe o diabo, que são espíritos de homens que passaram aqui pela terra, que ainda continuam na ignorância. E aí voltamos às palavras deste ancião para encerrarmos estes belíssimos apontamentos e fecharmos aqui com estas palavras dele, apontando sobre os nossos melindres, as nossas reclamações quando alguém pisa no nosso calo. E aí ele diz da seguinte maneira que, reunindo os companheiros na última ceia para as despedidas e lavando-lhe os pés, observaram nas vizinhanças do cenáculo. Prestemos atenção na observação que a vizinhança do cenáculo, segundo este ancião, fizeram em relação ao comportamento de Jesus naquela última ceia, quando ele lavou os pés dos apóstolos, que Jesus era um pobre demente. Conforme nós buscamos, e é importante, quem quiser estudar um pouco mais acerca deste assunto, além das anotações dos evangelistas, busquem no capítulo 25 do livro Boa Nova, também de Humberto de Campos, onde nós encontramos um relato profundo acerca desta última ceia e deste chamado lava-pés. E ainda ele diz que ao se deixar prender, sem resistência, objetou a multidão que Jesus era um covarde, comprometeu a muitos e foge sem reação. Então, quando Jesus deixou-se prender, muitas pessoas disseram desta forma, que ele era um covarde, que havia comprometido tantas pessoas, que ele havia convidado para seguir os seus passos e não tinha apresentado nenhuma reação. E ainda ele diz que quando Jesus recebeu o madeiro, berraram-lhe aos ouvidos: desertor, pagarás teus crimes. Então eles classificaram Jesus como sendo um desertor, como sendo um criminoso. E ainda ele diz que no martírio supremo era apostrofado sem comiseração. Então ele foi chamado de feiticeiro, de onde virão teus defensores. Então eles chamaram Jesus, quando estava já no alto da cruz, eles o chamaram de feiticeiro e ainda perguntaram ele: de onde agora virão aqueles que irão te defender? E por último ele diz que, torturado, em plena agonia, ouviu de bocas inúmeras: salva a ti mesmo e desce da cruz. Inclusive, aquele ladrão que estava do lado dele, que não era o Dimas, o bom ladrão, também fez esta observação a Jesus: já que você é o Salvador, desce da cruz, salva a ti mesmo e salva nós também. E ainda ele diz, encerrando os apontamentos, que antes que o cadáver, ou seja, o corpo físico de Jesus, viesse para os braços maternos trêmulos de angústia, muita gente regressou do Gólgota murmurando: teve o fim que merecia entre os ladrões. Então são estes os apontamentos. E sobre Maria de Nazaré, busquemos também a narrativa de Humberto de Campos no último capítulo do Boa Nova, o capítulo número 30, que tem como título Maria, o sofrimento de Maria, ali aos pés da cruz, vendo o seu Jesus querido ser crucificado, e quando ela recebeu o seu corpo nos braços. E aí este ancião já encerrou os apontamentos, mas ele encerra a reflexão da seguinte maneira: prestemos atenção nestas últimas frases deste ancião, nas anotações de Humberto de Campos.
Então Humberto de Campos anotou o seguinte, que aquele ancião fez intervalo expressivo e concluiu: como sabe, meu irmão, isto aconteceu com Jesus Cristo. Todos estes apontamentos, você que está chateado com todas as observações que você está recebendo da terra, todas as maledicências acerca do seu nome na condição de jornalista e escritor que foi lá na terra, e você está muito chateado, não fique assim não, porque tudo isto que eu lhe lembrei aconteceu com Jesus Cristo, o divino governador espiritual do planeta Terra. Sorriu afável aquele ancião e concluiu: endividados que somos, que devemos aguardar por nossa vez das multidões da terra? Se tudo isso aconteceu com Jesus, e nós, endividados que ainda somos ou que ainda nos encontramos, o que esperar dos nossos irmãos da terra? E aí Humberto de Campos encerra da seguinte maneira: foi então que vi o pobre escritor desencarnado, ele mesmo, exibir uma careta de alegria que se degenerou em cristalina e saborosa gargalhada. Então esta é a belíssima narrativa de Humberto de Campos acerca destes apontamentos em relação ao que aconteceu com Jesus e o que acontece conosco ainda, endividado que somos aqui na Terra. Então, se tudo isso aconteceu com Jesus, então não fiquemos chateados, porque sem sombra de dúvida, se Jesus passou por tudo o que ele passou, e nós, pecadores que ainda nos encontramos, endividados que ainda nos encontramos, com certeza irá acontecer, ou deveria acontecer, muito mais conosco do que aconteceu com Jesus. Reflitamos acerca disto, meus irmãos, e usemos os ensinamentos do Cristo conforme as palavras de Maria, lá naquele belíssimo ensinamento, nas bodas de Caná da Galileia, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus nos pediu para que reconciliássemos com os nossos adversários, que nós amássemos os nossos inimigos, que nós fizéssemos aquele esforço para irmos até ele, que ele também pediu para que nós nos esforçássemos para alcançarmos a perfeição. Ele nos pediu para não nos apegarmos às coisas materiais aqui deste mundo, que entesourássemos tesouros no céu. Ele nos pediu para que vigiássemos, vigiai e orai. Ele nos pediu também para que buscássemos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ele nos pediu e nos deu um conselho sábio, um conselho de mestre. Fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros vos fizessem. Jesus também nos aconselhou a sermos honestos, coisa que está em falta aqui na Terra. Sempre esteve em falta, mas parece que agora está ainda mais em falta. Parece que esse material está em falta aqui na Terra, esse material chamado honestidade. Mesmo que todos, ou que quase todos, sejam desonestos à sua volta, continue sendo honesto, porque ser honesto vale a pena. Então Jesus nos falou sobre honestidade quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, cumpra com as suas obrigações, pague os seus impostos, pague as suas duplicatas, e assim sucessivamente. E ainda ele nos disse que pelos frutos da árvore ela é reconhecida. E ainda ele nos disse que aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é considerado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí, por último, ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas.
tenham muito cuidado com o que vocês ouvirão aí na terra ao longo dos milênios. Acautelai-vos em relação aos falsos profetas e buscando o evangelho do Cristo, a boa nova, a boa semente, com certeza encontraremos muitos outros conselhos de Jesus que Maria, sabiamente, naquela primeira realização pública de milagres de Jesus, vamos colocar essa palavra milagres entre aspas, porque para Jesus não foi nenhum milagre quando Maria fez aquele apontamento: fazei tudo o que meu filho vos disser. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e colocarmos mãos à obra. Sabemos que é difícil, mas também sabemos que não é impossível, porque o próprio Cristo nos disse: um dia vós tereis condições de fazer tudo o que eu fiz e muito mais, nos mostrando de uma forma clara e transparente a lei do progresso. Um abraço fraternal a todos e até breve, meus irmãos e irmãs, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Abraço fraternal a todos e a todas. Muito obrigado.